Então, boa noite novamente. A gente vai, na aula de hoje, ver as matrizes de insumo-produto do Brasil, a mais recente, de 2015, e vamos ver a matriz de insumo-produto para o estado de Pernambuco, que eu estimei alguns anos atrás, e que foi a primeira matriz de insumo-produto aqui para o estado de Pernambuco. Então, deixa eu começar a apresentação aqui da matriz do Brasil. Então, essa matriz é a mais recente que existe, né, para aqui para o Brasil, é referente ao ano 2015 e foi confeccionada em 2018, tá? Aqui, 2018. Alguém pode dizer, não, essa matriz é muito antiga, de 2015, mas, como eu disse na aula passada, a tecnologia, a estrutura produtiva não muda tanto assim de ano para ano. Então, em geral, essas matrizes são apresentadas a cada 5 anos, certo? Então, a próxima será desse ano 2020 e deve ser estimada daqui a alguns anos, lá para 2022, 2023. Então, o que a gente vai ver aqui são as tabelas básicas e depois as tabelas derivadas, tá? Passar aqui para frente. Como vocês já sabem, que eu falei na aula passada, quer dizer, falei lá atrás, quando a gente estava aprendendo sobre tabelas de recursos e usos, aqui o próprio BGE já diz, né, que as tabelas de recursos e usos são a base para a elaboração da matriz de insumo-produto. E aí eles utilizam os dados de produção nacional, importação, impostos, margens de comércio e transporte, destino dos produtos, se é consumo intermediário ou demanda final, e assim por diante. Então, como eu disse, a gente tem as tabelas básicas e as derivadas. Então, a primeira tabela, ela está agregada para 12 setores ou 12 produtos, mas eu vou mostrar em seguida ela desagregada, tá? Para 67. E aqui a gente tem a tabela de recursos de bens e serviços, onde você tem a oferta total a preço consumidor, margem de comércio, transporte, impostos e oferta a preço básico. Tá? Então tem aí o valor total, as margens e depois a produção das atividades, né, correlacionadas com as outras atividades. Então isso é apresentado para as 12 atividades, depois na parte de usos também. Na parte de usos a gente tem o consumo intermediário das atividades, né, o que cada uma dessas atividades consome das demais, e depois a gente tem a parte da demanda final, que inclui exportação, consumo do governo, consumo das instituições sem fins lucrativos, consumo das famílias, investimento, variação de estoque, a demanda final total e a demanda total, que inclui aí o consumo intermediário também. Tá? Tem uma pessoa aqui que não é da universidade querendo participar da aula. Aí eu neguei aqui agora. Então, continuando, a gente tem a oferta e demanda da produção nacional, a preço básico, onde você tem o valor da produção, né, por setores, exportação, consumo do governo, todas aquelas outras componentes da demanda final e a demanda total. Seguindo aqui,
Isso aqui é menos importante, é destino dos impostos, a parte de margem de comércio e transporte. E aqui temos a parte dos coeficientes técnicos, né, dos insumos nacionais, para 12 por 12. Isso é bem, assim, bem agregado, né? E lá no final, acho que eu já passei aqui, deixa eu voltar. Isso, a tabela 15, que vai mostrar a matriz de Leontief, né, mas somente para 12 setores, né? Então, esses são... A partir daqui, você consegue calcular tanto os multiplicadores, como também os índices de ligação para frente e para trás. Aí eu queria mostrar mais aqui no final, que aí existe essa classificação dos produtos a um nível 67 e também ao nível 127, né? Então, nessa publicação, ele só coloca com nível 12, mas o IBGE disponibiliza as planilhas para o nível 67 também. Todo esse material está no nosso Google Sala de Aula, na parte de atividades referente a esse assunto que a gente está visualizando, tá? Então está aqui em nível 67, a primeira atividade, agricultura, e a nível 127, começa com arroz, trigo e outros cereais, depois milho em grão, algodão e assim por diante. E aí tem 127 atividades aqui. Aí eu vou mostrar a próxima planilha, mas antes eu coloquei lá também, deixa eu só apresentar aqui para vocês. Aqui. Isso aí é um artigo TXT que eu deixei disponível lá, onde vocês vão poder entender o sumário aí dessas tabelas a nível 12, 20 e 67, tá? Então vamos logo para a de 67. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Então temos aqui desde a tabela 1, que são os recursos de bens e serviços, a nível 67. Tem a tabela de usos, todas aquelas tabelas que a gente viu na publicação, a nível 67, e a última lá na ponta, deixa eu ampliar, a matriz de Leontief, a nível 67, ok? Então, todos esses coeficientes aqui são da matriz Leontief, onde você pode estimar multiplicadores de renda, salários, emprego, valor adicionado, índices de ligação para frente e para trás, para 67 atividades econômicas brasileiras, a nível Brasil. Ok? Alguma dúvida, pessoal, com relação à matriz brasileira? Se não tem dúvida, então deixa eu mostrar agora o próximo assunto aqui. Próximo assunto não, né? Próximo item. Então agora eu vou mostrar para vocês a matriz de insumo produto de Pernambuco. Esse foi um trabalho que eu fiz
em conjunto com outros professores, hoje são professores, né? O Inácio, na época, era aluno de doutorado, Jostildo é um professor colega meu, vocês devem conhecer, e Marcelo, do IBGE, tá? Mas foi aluno lá do PIMS. Então, a gente estimou essa matriz para o ano 99, esse trabalho a gente realizou em 2003, e levou cerca de 9 meses para ficar pronto, e essa apresentação é de um artigo que a gente fez para a ANPEC Nacional, que foi aceito no encontro nacional da ANPEC. Então, esse trabalho ele surgiu a partir de uma demanda do SEBRAE e da FIEP, e foi a primeira matriz de insumo-produto daqui do estado de Pernambuco, né? É o primeiro estudo sistemático aí da economia pernambucana. Então, a gente fez para o ano 99 e calculamos, a partir da matriz de Leontief, os índices de ligação para frente e para trás, e também os multiplicadores. Então, nossa matriz, ela tinha 63 produtos e 35 setores. Vejam que são menos setores do que a matriz nacional, porque há alguns setores que não têm relevância na economia pernambucana. Então, a gente sintetizou em menos setores, né, mas sempre respeitando a classificação da Comissão Nacional de Classificação. Tá? Eu não vou ler todos, mas esses são os 63 produtos que a gente utilizou na matriz. E aqui são os 35 setores que nós estudamos também na matriz de insumo-produto de Pernambuco. Como que a gente estimou essa matriz? A gente primeiro construiu a primeira tabela de recursos e usos da economia pernambucana. Até então ninguém tinha feito isso, para o ano 99. E aí a gente, deixa eu mostrar aqui, esse é um exemplo, a gente construiu 63 planilhas iguais a essa para identificar, né, a atividade econômica todos esses setores, né, das 63 atividades econômicas. O lado da oferta, né, dos recursos, o lado dos usos. Então, a gente tinha produção, importação de outros estados, do resto do mundo. Por que de outros estados? É porque como se Pernambuco fosse um país, né? Então, ele estaria importando produtos de outros estados e do resto do mundo. Também a parte de consumo intermediário, consumo das famílias, investimentos, exportações para outros estados e para o resto do mundo. Tá? Aqui estão as fontes dos dados, né? Então a gente pegou muitos dados do IBGE, como vocês podem ver aqui, mas também dados do MDIC, né? Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Banco Central, Secretaria da Fazenda de Pernambuco, mas principalmente do IBGE. Tá? E aí estão os resultados, né? A partir da matriz de Leontief, a gente estimou, a gente estimou os índices de ligação para frente e para trás, multiplicador sobre renda, empregos e valor adicionado. Então aqui estão ranqueados, né, do primeiro ao último, todos os setores de acordo com os índices de ligação para frente. Então estão aqui os 35. E na ligação para trás, a gente fez a mesma coisa, né, identificando aí os principais. Tá? Nos multiplicadores de impacto, aí a gente novamente fez o ranking. Vejam aí que a agropecuária é quem mais gera emprego, né? E aí vale a pena lembrar que isso daí seria o emprego direto, indireto e do efeito renda, que eu vou mostrar depois mais detalhado para vocês.
Então, teve para emprego, para renda e para valor adicionado, tá? E aí tem esse slide aqui, que é um slide interessante, que mostra todos os multiplicadores juntos, vejam, valor adicionado, produção, emprego, renda, para os 35 setores que estão aqui ao redor. Então, quanto mais distante do centro, né, aqui, mais importante é esse setor para a economia pernambucana. Tá? Então, veja o setor 10, setor 18, setor 24, 30, são setores importantes aí para a economia pernambucana. Tá certo? Então, eu vou agora mostrar para vocês a matriz em si. Aí é o seguinte, quando você entra lá nos documentos, né, da atividade, vocês vão encontrar um documento lá chamado index.html. Então, ao clicar nele, aí você vai visualizar isso aqui que eu vou mostrar agora. Isso aqui vai abrir no seu navegador padrão, tá? Então, se o seu for o Google Chrome, sei lá, ele vai abrir logo lá, e aí você tem aqui esses menus, né? Aqui mostra quem são os autores, né? Aqui vai mostrar o artigo que a gente apresentou na nossa, no congresso lá da ANPEC, está aqui o artigo para quem quiser ler, em metodologia, e aqui em tabelas, aí tem uma série de tabelas que nós usamos para montar a matriz de insumo-produto. Então tem a tabela de recursos e usos, está aqui, tabelas de destino, né, oferta e demanda, a matriz dos coeficientes técnicos diretos e essa daqui que eu quero mostrar, né, que é o modelo fechado. Então, quando você clica nele, ele vai abrir uma tabelinha do Excel, né, que aí eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Deixa eu só alternar aqui um minutinho. Então, ele abre essa tabela aqui, a tabela 22, deixa eu ampliar um pouquinho. E aí você vai ter a matriz de Leontief, do modelo fechado, para 35 atividades econômicas de Pernambuco. Então, a partir daqui, pode calcular os multiplicadores e também os índices de ligação para frente e para trás. Então, deixa eu mostrar outro agora. Espera aí, deixa eu só não me perder aqui. Então, aqui, novamente em tabelas, aí tem aqui os multiplicadores, ó, multiplicadores de impacto para trás, para frente, valor adicionado, emprego e renda. Deixa eu só mostrar aqui o do emprego. Deixa eu só alternar aqui a janela. Pronto, então vocês estão vendo, né, ele apresenta aqui o impacto direto, o impacto indireto, o efeito renda, né, quando você inclui as famílias como mais um setor, e o multiplicador total.
Tá? Então, agropecuária, em primeiro lugar, em geração de emprego direto, indireto, efeito renda e no total. Certo, pessoal? E aí a gente tem cada uma das 35 atividades com a sua posição no ranking com relação à geração de emprego na economia pernambucana. Ok? Então, o mesmo pode ser repetido aí para outros multiplicadores, né, que a gente tem nesse material. Então, tem para os índices de ligação para trás e para frente, valor adicionado, emprego e renda. E aqui ainda tem, por exemplo, a composição do PIB sobre as três óticas. Não sei se vocês lembram, mas o CONDEP-FIDEM só apresenta a ótica da produção. E aí a gente estimou pela primeira vez para a economia pernambucana o PIB, né, daqui de Pernambuco, sobre as três óticas, né, produção, despesa e renda. Tá certo? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a esse material que eu apresentei. E aí, pessoal, alguma dúvida, algum comentário? Professor, eu não tenho nenhuma dúvida não, mas é só para parabenizar pelo trabalho, que pareceu ser bem trabalhoso mesmo, só para deixar registrado aí. Obrigado, Letícia. Realmente deu um trabalho enorme. E a equipe lá, você viu que era grande. A gente teve... A maior dificuldade de todas foi, na realidade, com a Cefaz, porque cada uma dessas fontes de dados utilizavam classificações diferentes, aí a gente teve ainda por cima que fazer a compatibilização desses dados. E aí aquelas planilhinhas que eu mostrei, que a gente fez 60 e tantas planilhas, elas, a oferta e demanda, em geral, não batia. Aí a gente tinha que ficar revisando, e quando a diferença entre um e outro ficava em torno de 5% ou menos, aí a gente usava um programinha que arredondava isso e redistribuía, facilitando essa parte do trabalho. Mas foi realmente foi muito tenso, né? Foram 9 meses aí de muito trabalho para chegar nesse resultado final. E aí, pessoal, mais algum outro comentário, alguma dúvida? Professor, tem alguma perspectiva de atualização? Não, né? Minha, por enquanto, não. Mas eu acredito que o governo do estado já tenha feito alguma matriz mais recente. É bom dar uma olhada lá no site do CONDEP-FIDEM, né, que deve ter... eu me lembro que queriam fazer uma para quando a Fiat estava se implantando, se instalando aqui, certo? Então, deve ter essa, eu nunca tive acesso. É porque, assim, devido à data, deve ter alguma diferença tecnológica, né, que justifique. Sim, com certeza. Se você for olhar lá os resultados, por exemplo, o multiplicador de emprego, tinha lá, o pessoal da manhã estava até comentando isso, refino de petróleo e petroquímica, é um dos últimos, né? Mas hoje, em 99, a gente não tinha refinaria nem petroquímica, e agora tem, né? Então, com certeza, você tem mudanças nesses rankings, mudanças consideráveis. Ok. Se a pessoa quiser utilizar só para para uma região metropolitana, não pode ser utilizada diretamente não, né? Só para a região metropolitana. Para analisar corredores de transporte. É complicado, né? Você pode tentar utilizar, mas fazendo uma ressalva muito grande, né? Dizendo que essa matriz, na realidade, é para o estado de Pernambuco. Ok. E que é bem defasada, né? Ela é de 99. Uhum. Alguma outra dúvida, pessoal? Algum outro comentário?
Bem, já que não há mais nenhum, eu vou deixar o material disponível para quem quiser assistir depois. E todo esse material está lá em atividade. Se alguém tiver alguma dificuldade para acessar depois, basta me dizer, tá bom? Então, boa noite a todos, um abraço, até segunda-feira, né? Que segunda-feira a gente tem aula. Boa noite, bom final de semana. Boa noite. Até mais, vocês. Boa noite.